onde ele me entregou. E olha como às vezes vocês não conseguem entender, mas como Deus é perfeito. Era pra eu ter vindo de manhã aqui gravar o negócio de um bolo, depois eu vim só pra gravar umas perguntas e respostas com a mamãe. Nós estamos agora com outro conteúdo da conversa, né? Falando testemunho de vida, que eu contei esse testemunho na igreja, né? 1 ano atrás, basicamente. Acredito que muita gente não deve saber, mas hoje vão ter a oportunidade de saber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus busca realmente as pessoas que estão necessitadas, aquelas que estão lá no fundo do poço. Às vezes a gente nem sabe que está no fundo do poço, mas Deus sonda o coração da gente e tem um chamado para cada um, e o chamado é individual. E vai chegar o dia de se concretizar esse chamado para cada um de vocês. Apenas creiam. Creiam que tem um arquiteto do universo, creiam que tem um Deus que sabe todas as coisas muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele já sabe da sua história. Então hoje ele destinou esse dia específico para vocês estarem tomando ciência deste testemunho. Então, voltando aqui, eu indo, né, e meus pensamentos voando, e eu passou uma música, né, eu ouvindo, e lá para depois de Buriti Bravo, passou uma música, e essa música me quebrou por dentro. A música fala: eu sou seu pai, né? Eu sempre pensava em igreja como uma doutrina, como um negócio de obrigação, e aí essa música me mostrou que não é bem assim, que pra gente ter acesso a Deus não precisa de nenhuma formalidade, né? A música fala, não precisa de formalidade, só precisa de intimidade, né? Só precisa de intimidade com Deus. E quando você precisar, é só chamar. Eu acho que o nome da música é Eu Sou Seu Pai. Não precisa de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. E essa música, galera, nessa hora, me quebrou, me rachou, me lavou, me santificou ali naquele momento. E naquele momento, sem a mamãe saber, sem a Andressa saber, só eu e Deus. Tinha muita gente dentro do carro, mas o momento paralisou ali, ficou só eu e Deus. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu aceitei Jesus bem ali dentro daquele carro. E imaginei como que eu iria fazer isso. Aí que veio a história do meu aniversário. Nessas músicas, nesse meu pensamento, eu disse: eu vou completar meu aniversário dia 19. Isso era pro final de janeiro, acho que era dia 30 mais ou menos, né? O quê? A viagem. 18 de janeiro. Um mês depois você deu o testemunho. 18 de janeiro, dia do aniversário da cidade. Você foi, até justamente. disse pra mim que eu tinha feito de propósito. Foi, marcada justamente, viagem, dia do aniversário. Olha que coincidência. Que era pra você não ir pra festa. Tá, nem lembrando. Aí eu disse, nem pensei nisso. Foi providência dia de 18, Deus. Pois foi, dia 18. Lembra que eu falei? 18 de janeiro. Não foi a minha intenção, mas foi providência de Deus, porque eu tentei comprar passagem antes e só vim conseguir aquela do dia 18, do dia do aniversário da cidade. Então, nesse dia eu me converti, pessoal. Só eu e Deus. Não preciso de mais nada, não precisou de formalidade, não precisou de nada, só intimidade. Só Deus entrou no meu coração, bateu na porta e eu disse: eis-me aqui, Senhor, entra e faz transformação. Entra e faz mudança. Eita, que hora. E foi o que aconteceu. Pronto, tira daí e vai balançar. E no meu pensamento eu disse: mas eu não quero declarar publicamente. Não quero declarar publicamente Jesus do jeito que eu tô. Eu quero me lavar, eu quero me limpar. E no dia do meu aniversário eu vou completar aniversário da carne e quero ser uma nova criatura, completar aniversário também da alma, do espírito. Eu quero um renovo na minha vida. Eu quero ser realmente, nascer de novo, uma nova criatura. E fiz um propósito no meu coração de jejuar 3 dias. Não sabia nem o que era jejum, não sabia nem por que eu estava fazendo aquilo. Mas eu disse: eu vou jejuar e vou me apresentar em jejum na igreja. Isso a mamãe não sabia, isso a Andressa não sabia, ninguém sabia, só eu e Deus. Fiquei sabendo já no dia Só que eu, você deu o testemunho. só eu e Deus. E assim,
Pra mim, porque eu estava longe, eu nem aqui estava. Nem a Andressa não sabia, ninguém sabia. E assim eu fiz. Quando foi no dia 16, que é hoje, né? 16 do ano passado, 16 de fevereiro do ano passado, eu comecei o jejum. 2024. Foi. 2024. Mas antes do jejum, eu lembro que era o período de carnaval. E aí eu falei pra Andressa, eu disse assim, Andressa, eu não quero ficar na cidade no carnaval. Não porque isso ia fazer com que eu bebesse, não. Porque a minha decisão, graças a Deus, foi uma decisão bem sólida, pautada mesmo com o Espírito Santo de Deus. Porque eu nunca senti nem vontade, quem bebe na minha frente não faz diferença nenhuma pra mim. Então, e desse pecado aí, não tenho nem medo de cair. Mas é porque eu queria sair da cidade, eu queria passar um tempo com minha família. E eu entendi por quê. Porque aqui ia ter muito barulho, não tinha como você refletir, ficar refletindo, e era isso que você precisava, de meditação, reflexão, fazer uma retrospectiva. Retrospectiva. É isso aí, porque eu tenho dificuldade de falar essa palavra, sentido. Da sua vida, analisar tudo e ali o lugar que você escolheu. Mas não, eu estou vendo por esse prisma. Mas não era isso não. O que estava acontecendo era que Deus já estava agindo na minha vida. Sim. E eu sempre falava, esse chamado de Deus não é de agora na minha vida. Não sei, sempre as pessoas me falavam, sempre pastores, pessoas mesmo de Deus me falava, Deus já tinha se mostrado para mim outras vezes, mas eu cego, não, às vezes eu até enxergava, mas eu não queria abandonar, eu não queria renunciar ao mundo, porque o mundo é bom, mas não é melhor do que a vida eterna. A gente pensa que tá num momento bom, tá curtindo os prazeres da vida, então eu não queria renunciar a isso. E eu sempre falava que eu só iria um dia me converter se Deus me mostrasse realmente que era aquilo que Ele queria para minha vida, porque a partir do momento que eu desse a minha palavra, o inferno podia se estremecer, que eu não voltava mais. Era uma palavra só. E graças a Deus eu dei a minha palavra e não volto. Para honra e glória de Deus, eu não saio do lugar. Não quero nunca que Deus afaste a presença dele de mim. Porque a graça dele me basta. Único e suficientemente isso. A palavra de Deus é sólida com relação a isso. Mas você sabia que ele nunca se afasta da gente? A gente aqui, por teimosia, por falta de fé, se enfraquece, não quer se omitir das coisas, né? Não quer renunciar e às vezes falha um pouco. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer com você. Vai não. Então, eu entendi o porquê que veio essa vontade no meu coração de não estar aqui no carnaval. E aí eu falei pra Andressa, eu disse, Andressa, pesquisa um lugar aí pra gente ir, uma praia, alguma coisa, pra eu e você aqui, a Ara, passa esses dias de carnaval. E aí veio a cidade de Camusim, no Ceará. Por que Camusim? Não sei. Mas eu digo que eu tenho um amigo, né, o Felipe Coelho, ele sempre me falava de Camusim, sempre me chamava pra ir pra Camusim, porque a esposa dele é de lá. Mas nesse dia, não sei porquê, eu me direcionei. Eu sei porquê, foi Deus, o Espírito Santo me direcionando, e eu vou contar pra vocês o porquê e o que aconteceu lá. Testemunho, né? E aí ela foi, procurou um lugar lá e a gente foi. Ninguém sabia que a gente ia pra lá, só sabia que ia viajar. Eu costumava colocar minhas coisas no Instagram, mas nesse dia em específico eu não falei pra onde eu ia. Só disse que estava viajando, que quando chegasse lá eu falava pro pessoal que me segue. E assim foi feito. Chegamos lá no sábado em Camusim. E aí, no sábado à noite, a Kiara, com muita fome, pediu uma pizza. E incrivelmente ela comeu essa pizza todinha. Uma pizza toda. Demorou pouco, ela passou mal. Começou a vomitar essa pizza. E aí a gente cuidou dela lá na noite. No outro dia ela acordou melhor, era num domingo. Não me recordo o dia, mas era um domingo de carnaval, né? Antes da quarta-feira de cinza.
E aí nós fomos pra praia. Quando a gente estava saindo para ir pra praia, a mulher do hotel disse assim: eu vou oferecer uma feijoada aqui no hotel hoje, meio-dia. Então, eu aconselho vocês irem e voltarem para almoçar aqui, porque isso é mais barato, né? Já que fazia parte, estava incluso no pacote do hotel. E assim nós fomos. Quando nós estávamos voltando, praticamente 12h30 para 1h, a Andressa disse assim: vamos comprar um remédio para Kiara. Eu disse vamos. Coloquei lá no GPS uma farmácia, até porque eu nunca tinha pisado em Camusim, a primeira vez que eu tinha ido, então eu não conhecia nada. Coloquei farmácia no GPS lá e me direcionou lá para uma farmácia que pague menos no centro da cidade. Nós chegamos no centro da cidade, eu comprei o remédio e entrei no carro. Quando eu entrei no carro, o carro estava estacionado no estacionamento da farmácia. Do outro lado da avenida tinha um supermercado. Eu pego e digo assim: Andressa, vamos no supermercado comprar ali umas guloseimazinhas ali pra Kiara, uns docezinhos, alguma água, alguma coisa pra gente evitar economizar ali um pouco mais lá no hotel, né? E a gente saiu do carro. Quando a gente ia atravessando a rua, a Kiara deu uma crise tão forte, mas tão forte, que o sol tava de rachar e ela se jogou no asfalto quente, tirando a roupa e gritando e chorando, e eu desesperei mais a Andressa. E caiu no chão e se bateu. A Kiara nunca tinha dado uma crise dessa. Inclusive, ela nunca mais deu uma crise dessa, né? Porque a Kiara não é dessas crises. E se jogou no chão e tirou a roupa, ficou só de calcinha no meio da rua e olhando para um lado para o outro, já preocupado. Digo, meu Deus, se alguém ver isso aqui, vai pensar que nós estamos matando a menina, vai chamar a polícia. A Andressa já se desesperou, correu para dentro do carro e eu fiquei lá no sol quente mais a Kiara. Peguei ela no colo até ela se acalmar. Até que se acalmou no meio do sol quente. Aí eu saí. Quando... Foi. Voltando. Quando... Aí a Andressa foi pro carro e eu com a Kiara no colo. Peguei a roupa dela do chão e fui pro carro. Se vocês não quiserem acreditar nessa história... É a fé de vocês, tá? Mas foi uma coisa que aconteceu e é real. E foi mais um dos motivos que eu firmei o meu compromisso com Deus. Até porque ninguém sabia do meu compromisso que eu tinha feito com Deus. Só eu. Nem a Andressa não sabia. E eu fui para dentro do carro, botei a Kiara no banco de trás, a Andressa estava sentada no carona e eu sentei. Quando eu liguei o carro, veio um homem e bateu na janela do carro, do lado do passageiro. Um homem alto, uns 1,80 m, magro, bateu na janela do carro. Eu abri a janela do carro, eu achando que era alguém da farmácia ou alguém querendo pedir alguma coisa, não sei. Quando eu baixei a janela do carro, ele olhou para mim, olhou para Andressa e olhou para trás onde estava a Kiara. Olhou para trás do banco onde estava a Kiara. Ele fez um gesto como quem ia falar alguma coisa e deu uma recuadazinha. Mas olhou para a Kiara de novo e disse assim: essa criança tem uma luz enorme em cima dela. Eu estava observando vocês e vi uma luz enorme nessa criança. E ela vai ser uma serva de Deus. Ela vai ser uma cantora de Deus. E ali eu já me tremei todinho. A Andressa começou a chorar e eu comecei a chorar. E aí ele voltou e disse... Aí ele voltou a olhar para frente do carro e disse assim: e não só essa criança não. Essa família tem propósito de Deus. Aí eu já me derreti todo, porque eu já sabia, né? A Andressa não sabia. Mas aí, como Deus ele é completo, ele deu o recado bem dado. O cara olhou para mim, apontou o dedo na minha cara e disse para mim, eu nem te conheço, eu nem queria estar aqui, mas Deus mandou eu te dizer. Imagina, Deus mandou me dizer que a gente tem propósito, né? E eu já me tremi todinho ali, chorei. Aí o cara saiu um pouquinho, eu dei a volta do carro, quando eu olhei, nada de cara, não tinha ninguém mais na rua. E eu, meu Deus, eu na minha cabeça, ali foi um anjo enviado de Deus.
tá? Se vocês quiserem acreditar, se não quiserem acreditar, eu fiz um propósito com Deus e ele foi confirmar pra mim o que estava acontecendo na minha vida. E eu fui conversando com a Andressa até no quarto de hotel. Eu tinha feito um propósito de jejuar 3 dias, né, galera? Pois pronto. Primeira vez ver esse cara. Quando eu cheguei no hotel, a Andressa foi almoçar lá a feijoada, né? Eu tinha ido almoçar primeiro, voltei, aí ela foi almoçar e eu fiquei com a Kiara sozinho no quarto. Quando eu me espanto, a Kiara tá brincando ali. Aí eu só escuto ela falando: Deus está aqui. Deus está aqui. E ela começou a repetir essa frase e sorria. Repetia e sorria, de costa pra mim. Repetia e sorria: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. E pela segunda vez Deus veio me confirmar. Passou quase 1 minuto falando. Quietou. Quando foi à noite, a Andressa dormiu e ela ficou ali, que ela gosta no celularzinho, deitou entre eu e a Andressa. E eu fiquei no celular e ela deitou, virou de costa pra mim de novo, de costa. E aí começou dizendo: Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está em mim. E começou a falar, e eu sem querer acreditar, mas ouvindo. Falou, basicamente uns 30 segundos até que dormiu. Então Deus veio me confirmar 3 vezes. E outra coisa que eu imagino, pessoal, o cara que chegou lá batendo na porta do carro, eu nunca tinha ido pra Camusim, não sabia nem onde era. E o cara chegou e disse assim: eu estava observando vocês. Ora, como é que eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém, que ninguém me conhece, e eu passo e uma pessoa tá me observando? Se não é Deus que estava me observando. Se o estopim da Kiara ali não foi a crise da Kiara não foi o estopim para que essa mensagem fosse entregue, né? E assim foi. E aí eu liguei pra mamãe, liguei pra mamãe chorando, falei pra ela e viemos embora, né? Passamos lá as férias, viemos. Começou no dia 16, eu comecei meu jejum. Eu tava já firme na minha cabeça, já mais do que tudo. Comecei o jejum de um dia, só na água, pessoal. Só água, né? Nunca tinha jejuado na minha vida. Comecei o jejum na água, primeiro dia. Agora no segundo dia, meus amigos, eu passei dificuldade. Fome. E o dia foi passando e o dia ficando mais comprido. Isso era no sábado, né? Comecei na sexta, era no sábado. E o dia ficando mais comprido e a fome aumentando. E eu orava de manhã e orava à noite. E aí à noite, no sábado, no segundo dia, eu ia orar. Aí a mãe da Andressa estava lá em casa. E ela entrou no quarto e ficou com a Andressa dentro do quarto. E eu orava dentro do quarto, que eu costumo fechar a porta e orar dentro do quarto. E eu lá na sala esperando ela sair pra me orar. E ela não saía. E eu já um negócio me incomodando pra me orar. Mas quando teve uma hora que eu pensei nela, teve um clique na minha cabeça que disse assim: pede pra ela orar. Aí eu fiquei sem entender. Eu digo: oxe, pede pra ela orar? Como assim pede pra ela orar? Se eu vou orar, vou pedir pra ela orar? Não entendi. Mas ficou. Sei que demorou, ela não saiu do quarto. Eu disse: eu vou orar aqui mesmo. Me ajoelhei ali no pé do sofá e comecei a orar. E eu orei pedindo um fortalecimento, pedindo aliança, intimidade para Deus, que a nossa intimidade seja cada vez maior. E uma certa hora eu disse assim: Deus, eu não quero passar fome. Eu não quero passar fome amanhã, porque a tua palavra diz que a tua palavra é suficiente, que nem só de pão vive o homem. E eu não quero passar fome amanhã. Eu passei muita fome hoje, mas amanhã eu não quero passar fome. E para finalizar, eu acho que eu fiz um desafio para Deus. Não sei porquê, mas aí eu disse assim: Deus, será se essas orações minhas estão sendo ouvidas, Senhor? Será se eu não estou fazendo alguma coisa em vão? Será se o Senhor está ouvindo as minhas orações? E levantei.
E digo, agora eu vou pro quarto. Quando eu vou pro quarto, que eu abro a porta dando socorro, tá saindo. Aí ela disse assim pra mim, eu tava só esperando tu vir pra me sair. Eu disse assim, eu tava só esperando tu sair pra me vir. Só que quando eu terminei de falar, veio a frase de novo na minha cabeça, pede pra ela orar. E eu digo, meu Deus, eu acabei de orar, pedi pra ela orar, pão. Digo, Dona Socorro, você pode fazer uma oração por mim? Pode. Entrei no quarto, eu, ela, Andressa e a Kiara. E aí essa mulher botou a mão na minha cabeça. Meus amigos, o que foi de força espiritual dentro desse quarto vocês não conseguem compreender. Essa mulher começou a bater os pés. E eu comecei a sentir aquela força espiritual dentro do quarto. E ela começou a falar, começou a profetizar. Falou tanta coisa. Eu sei que teve uma hora que ela parou, bateu o pé no chão e disse assim, Deus está aqui para te dizer que as tuas orações estão sendo ouvidas. Cara, eu me acabei ali. Ora, Deus estava ali respondendo a minha oração imediatamente. Deus já sabia que eu ia perguntar isso, ele já tinha colocado na minha mente para mim pedir para ela orar. E depois que eu orei, ele pediu para orar de novo, para me dizer que ele estava ali dentro daquele quarto. Deus estava ali, não estava mandando ninguém dizer, Deus estava ali comigo, dizendo que minhas orações estavam sendo ouvidas. E aí, pessoal, eu não tive dúvidas, não tive dúvida nenhuma que era realmente um propósito, que era o que eu tinha que fazer da minha vida, que eu tinha realmente, já tinha colocado isso no meu coração. E no domingo, por incrível que pareça, queiram vocês acreditar ou não, não senti fome nenhuma, passei o domingo maravilhosamente bem e fui para a igreja. Isso eu não tinha falado nem para a Andressa, tá? A Andressa não sabia que eu ia me apresentar na igreja. Eu só chamei ela para ir para a igreja. Andressa, hoje eu quero visitar a igreja. E ela foi mais eu. Quando terminou o culto, na hora que o pastor abriu a boca, antes dele terminar, eu já estava com a minha mão levantada, ela indo para frente do negócio lá, aceitando a Jesus. Quando eu virei, a Andressa estava do meu lado. A Andressa foi junto comigo. E para honra e glória de Deus, a minha casa, como foi dito lá em Camusim, que aquela família tinha um propósito de Deus, estava se concretizando ali, naquele momento, que realmente Deus tem propósito na nossa vida e nós aceitamos esse propósito. Porque Deus tem propósito na vida de cada um, mas você precisa aceitar. Quando Deus diz que está batendo a porta, se você abrir, Ele vai ceiar com você e você com Ele, porque Ele não tem poder para limpar a tua alma sem a tua permissão. Então, se Jesus está batendo na tua porta, aceite. A melhor virada de chave que você vai ter na sua vida é aceitar Jesus como seu único Salvador. E depois disso, a Andressa me perguntou, Gleberson, por que tu não me puxou? Por que tu não me levou contigo? E eu disse bem assim para ela. Eu disse, Andressa, porque eu não queria que você fosse por minha causa. Eu queria que você fosse por amor que eu senti por Jesus, você sentisse esse mesmo amor e fosse por livre e espontânea vontade, porque se um dia o diabo lhe tentar, você não ter desculpa para dizer, mas eu só fui porque ele me chamou. Então, se você vai convicta no seu coração que Jesus realmente está lhe chamando, o diabo pode tentar, mas Deus te sustenta e você não vai cair. E graças a Deus, terça-feira completa 1 ano dessa decisão minha, né? Dessa apresentação em público. Tenho passado muita coisa, Deus tem me mostrado muita coisa, Deus tem revelado muita coisa. Mas eu tenho sofrido também muito, viu? Não vai pensar que ser crente é mil maravilha, não. É batalha. Não vai pensar que se você aceitar Jesus, tua vida vai mudar da água para o vinho, você não vai ter sofrimento, você não vai ter batalhas, porque isso aí é a primeira coisa que vai acontecer na tua vida. Porque quando Deus quer te colocar num lugar alto, primeiro Ele vai te capacitar. E para tu se capacitar, você tem que passar por desafios que sozinho você não consegue. Mas pautado na palavra e segurando na mão de Deus, Ele te capacita para te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Porque se Ele te pegar do jeito que tu tá e te colocar, tu não vai suportar. Exemplo de José do Egito, né? Que passou por todo o sofrimento para poder chegar no lugar de governador do Egito. Então,
Ser crente é ter fidelidade com Deus, é ter disciplina, é ter obediência, é saber que todos os dias a graça de Deus se renova em nossas vidas. A cada manhã Deus renova as suas misericórdias na nossa vida. Você precisa pedir perdão, você precisa se perdoar, você precisa entender que nós somos pecadores, que nós não somos nada sem Deus, mas Deus é tudo sem nós. Então precisamos se apegar a Deus e entender que por mais falhos que a gente seja, por mais pecador que a gente seja, porque a gente não vai deixar de pecar. A gente não vai deixar de pecar. Eu acredito que quando a gente vai deixar de pecar é só quando Jesus vir e nos arrebatar, e a gente vai morar no céu junto com ele. Aí lá não vai haver tristeza, lá não vai haver choro e nem pecado. Mas aqui você está suscetível ao pecado dia após dia. O que você tem que pautar se pautar na palavra de Deus, buscar cada vez mais e se arrepender todos os dias. Todos os dias se arrependa do seu pecado e procure não fazer mais. Pedindo perdão, sempre. Sim, pedindo perdão. Não que você não vai fazer, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente é carne, a gente não consegue. A santificação não é você ser igual a Jesus, santo sem pecado. É